É quarta-feira de cinzas e o Rally da Safra não para. Nossa equipe passou o carnaval no leste do Mato Grosso, avaliando as lavouras, e a gente traz nesse episódio as informações para vocês. Essa é a semana que vamos falar também sobre pragas da soja e vamos começar com uma entrevista com o Geraldo Papa, que é professor da Unesp na área de manejo integrado de pragas. Então não saiam daí que é logo após a nossa vinheta. Vamos começar o programa de hoje falando dos roteiros das nossas equipes e para isso eu vou chamar a Luísa, que vai contar onde é que os nossos técnicos passaram o carnaval. Vamos atualizar os roteiros das equipes dessa semana? As equipes 9 e 10 percorrem o leste do Mato Grosso. Os técnicos da equipe 9 começaram os trabalhos de campo no domingo, dia 14, em Sinop. De lá, eles seguiram na segunda-feira para Canarana. Na terça-feira, a equipe 9 finalizou o trabalho de campo em Querência e segue nesta quarta-feira para Confresa. Nesta quinta, nossos técnicos retornam para Querência e finalizam a etapa em Goiânia. Já a equipe 10 teve sua largada também no domingo em Cuiabá. De lá, nossos técnicos partiram com destino a Nova Chavantina na segunda-feira. Na terça, nossa equipe chegou a Água Boa e na quarta, vai em direção a Canarana. Na quinta-feira, seguem em direção a Querência e finalizam a etapa também em Goiânia. Nesta terça, a equipe 11 teve seu início em Goiânia. Nesta quarta, nossos técnicos seguiram em direção a Paraúna, em Goiás, e nesta quinta seguem em direção a Santa Helena de Goiás. Na sexta, nossos técnicos seguem avaliando lavouras de soja, dessa vez na região de Itumbiara. No sábado, eles finalizam a equipe em Uberlândia. Queria dar um salve, inclusive, para os meus amigos lá do Vale do Araguaia, nossa querida Querência aí, que a gente sempre foi muito bem recebido. Bom, vamos chamar então a Adriele Brumer, que está coordenando uma dessas equipes e que está vendo o dia a dia lá o que está acontecendo nas lavouras. Fala aí, Adri, tudo bem? A equipe 9 do Rally da Safra está percorrendo nesta semana a região leste do Mato Grosso. Iniciamos nosso roteiro na cidade de Sinop e estamos avaliando as cidades de Canarana, Querência e vamos até Confresa. Bom, a região médio norte e oeste nesta safra tiveram um atraso no início da chuva significativo. Já quando a gente observa a região leste, é uma região que já inicia chuvas mais tardiamente se comparada com as demais. Então o atraso nessa região foi menos significativo. Porém, quando a gente olha as micro-regiões dentro da região leste como um todo, a gente observa a irregularidade climática das chuvas durante toda a safra. A gente observou tanto lavouras já colhidas, lavouras com milho implantado já há mais de 15 dias e também lavouras ainda em R6, R5, finalizando o enchimento de grão. Então a gente conseguiu observar que teve sim uma grande irregularidade das chuvas para o plantio. Além disso, tivemos a irregularidade climática ao longo da safra, o que refletiu no stand, em que a gente conseguiu observar bastante variação e irregularidade no stand, e também a irregularidade climática no enchimento de grão, o que acarretou bastante abortamento de vagens e também um menor peso de grão observado em algumas lavouras de algumas micro-regiões. De maneira geral, a região leste ela foi menos afetada pela irregularidade climática, porém, ela ainda tem bastante efeitos nas lavouras analisadas. Desde o início do Rally, a gente vinha comentando muito que o leste do Mato Grosso se diferenciava um pouco das demais regiões por ter conseguido plantar, inclusive com melhores condições. Então fica aí o relato também da Adri, meu muito obrigado. E como eu já comentei, essa é a semana que separamos para falar sobre pragas da soja, que não são poucas, temos inúmeras aí, tirando o sono dos produtores. Esse não é um ano muito difícil de controle de pragas, mas a gente teve alguns relatos aí de produtores precisando fazer uma aplicação ou duas para controlar percevejo, alguns problemas também pontuais com mosca branca. E a gente trouxe um quadro agora, que é o ABC do Agro, que traz o Gildomar Lindman falando um pouco de um tipo de lagarta que também tira o sono do produtor, que é a lagarta falsa medideira. A Chrysodeix includens, ou falsa medideira, até em meados do século 2000 era considerado uma praga secundária das lavouras de soja.
Porém, com o surgimento da ferrugem asiática e o aumento do uso de fungicidas, o que pode ter acarretado numa diminuição do fungo que controlava esse tipo de lagarta. Isso faz com que, atualmente, a lagarta falsa medideira seja encontrada em praticamente todo o território nacional. A lagarta falsa medideira reduz a área foliar da soja e, em consequente, diminui a fotossíntese. Isso se dá porque ela raspa as folhas e causa muitas vezes ainda a desfolha da planta. O seu dano é de fácil reconhecimento, pois ela não consome as nervuras da folha, deixando então um aspecto rendilhado. Os seus danos são maiores em plantas já desenvolvidas, principalmente próximo à época da floração. Esse rendimento da área foliar e, em consequência, a diminuição da fotossíntese, prejudica diretamente o enchimento dos grãos. A lagarta falsa medideira, durante o dia e com temperaturas mais quentes, fica na parte de baixo da planta, dificultando assim o seu controle. Já o seu hábito noturno faz com que ela consuma a parte apical da planta, facilitando assim o seu controle e aumentando a eficácia dos inseticidas. Os inseticidas à base de metomil são os indicados para o controle da falsa medideira, pois atuam tanto na sua fase de ovo como também no inseto adulto. E para você, quais são as 3 principais pragas dentro da sua lavoura? Deixa seu comentário aqui e no próximo bloco a gente vai debater mais sobre esse tema. A agricultura é cooperação, colaboração. Nasce da união de todos que arregaçam as mangas e se juntam para trabalhar a terra. Cuidar, produzir. Uma gente dedicada, unida pela paixão de ver crescer. A FMC faz parte desse ciclo de crescimento porque sabe que a agricultura não se faz sozinho. E também sabe que uma relação forte se planta em todos os momentos. Não importa o tamanho da lavoura, estamos juntos de você, produtor, apoiando, pesquisando, inovando, trazendo soluções sustentáveis para aumentar a qualidade e a rentabilidade da sua produção. Soluções que ajudam você a ir cada vez mais longe. Afinal, estar ao seu lado é a nossa cultura. O campo já vem pensando novo faz tempo. Fazendeiro virou empreendedor, empresário rural e agrônomo virou gerente. Tanto que o Santander tem 300 agências com equipes especializadas em agronegócio e com produtos únicos, como crédito pré-aprovado por 1 ano, renovável por mais 12 meses e pagamento de acordo com a sua produção. O Santander trabalha por quem trabalha no campo. Santander. Voltamos com a TV Rally. E você, já deixou seu comentário aqui embaixo a respeito das principais pragas da soja? Esse foi o tema da minha conversa com o Geraldo Papa, que é professor da Unesp, justamente na área de manejo integrado de pragas. E participou também o Ivan Jarussi, que é gerente de marketing de soja e milho da FMC. Então acompanhe essa conversa que foi muito legal. E ao longo do Rally, essas últimas semanas, a gente tem levantado um pouco de informação de campo, do que tem acontecido, e esse, de forma geral, não é um ano de grandes preocupações, que, pelo menos que a gente tem visto até então, em termos de pragas. De uma certa forma, as lavouras estão limpas, a gente pode dizer, comparado até mesmo com o ano passado, a gente tem visto uma pressão talvez um pouco menor, mas não quer dizer que isso não seja um problema. E daí, Geraldo, eu queria começar largando a pergunta para você, se tua percepção é a mesma, que esse ano as lavouras estão mais limpas, e se de fato é isso, tentar passar para nós, na sua opinião, o que nos leva a um cenário esse ano de lavouras talvez um pouco mais limpas? É a condição climática que não favoreceu o desenvolvimento dessas pragas? Ou ainda é o próprio trabalho que o produtor tem feito no campo de controle? Se é que você concorda comigo, Geraldo. Não, concordo. Eu estou andando aí pelo Mato Grosso, pelo oeste da Bahia, e tenho visto, sim, uma situação
um pouco mais tranquila em relação às pragas, né? Ainda bem, porque o pessoal já sofreu muito com a seca. E a razão são algumas explicações, né? Uma delas, sempre que você tem uma entre-safra com seca prolongada, você tem menor sobrevivência de pragas. Então, há uma tendência de início de safra, principalmente, você ter menos pragas em relação a algumas espécies. Então, por exemplo, eu sei que é soja, mas uma que é bem clássico nisso é o bicudo do algodoeiro, ou seja, uma entre-safra mais seca tende a ter menos ou a retardar a infestação do bicudo depois. Então, realmente está um pouco mais tranquilo, foi um pouco mais tranquilo inicialmente, mas começou a mudar o cenário, mas tudo bem que mudou já com a soja partindo para a fase de colheita, então as pragas pouparam um pouco as lavouras no início e no meio do desenvolvimento, mas agora está tendo muita mosca branca já, com fumagina, percevejo aumentando bastante. E uma coisa importante e rápida que eu vou concluir aqui é que há um oceano chamado soja, de 35 milhões aproximadamente de hectares, e muitas pragas que não são importantes na soja, elas são geradas na soja e vão para as lavouras seguintes. E é o caso, por exemplo, do percevejo de barriga verde, que ele não é tão importante como praga da soja, mas depois ele devasta o milho que está sendo plantado. Os crisomerídeos também, que são besouros que desfolham, o adulto desfolho, também eles não são tão importantes, a soja tem uma capacidade de compensar incrível, né? São mais de 300 mil plantas por hectare, e esses crisomerídeos aumentam a sobrevivência na soja, não dão tanto trabalho na soja, mas depois espalham por lavouras onde eles são importantes, como HF e milho. A Spodoptera também entraria mais ou menos nesse esquema, né, Papa? Mas aí, vamos dizer, eu vejo dessa forma, né? O produtor, às vezes, não está tão preocupado com a Spodoptera na soja, às vezes por desconhecer o dano dela, né? Mas ao não controlar ela bem, ela também vai ser aí, sim, um grande problema no milho, porque ali é o habitat dela, né? E aí, pondo mais pressão ainda no sistema, porque você, logo após a soja, você pode ter um milho ou um algodão que também é BT, né? Ou seja, os BTs cada vez mais são testados, né? Colocado à prova, né? Ivan, foi bom você falar da Spodoptera. Bom, a Spodoptera é hoje o principal lepidóptero praga no Brasil e está partindo para o mundo todo. Então, está ficando cosmopolita, né? Já foi para a África, da África para a Ásia, já apareceu na Austrália. E ele é a Spodoptera frugiperda é o grande gargalo das plantas transgênicas, do BT. Então, só temos uma proteína ainda, que é a VIP, que ainda segura ela, já está numa linha tênue ali de quebra, né, da resistência para a VIP. E o que acontece, Ivan e André, com a Spodoptera na soja, por exemplo, por que não tem a proteína VIP na soja? Possivelmente porque não era considerada praga importante na soja. E acabou sendo bom que não tem VIP na soja, porque senão a resistência já teria vindo, porque a pressão de seleção é mais 35 milhões de hectares, nós teríamos perdido essa ferramenta importante que a gente ainda precisa. Mas o que está acontecendo? Se você olhar a história da transgenia, ou seja, o começo das plantas transgênicas, ali, final da década de 80, você vê que muitas pragas que ainda estão sob controle foram substituídas por outras. Então, ocorre substituição. Então, na soja, havia um nicho forte pela falsa medideira, pela Chrysodex. Então, a Chrysodex ocupava aquilo de forma fantástica, né? Todo mundo sabe a dificuldade que era e a frequência ali do ataque de Chrysodex. A CRA1AC, que está na Intacta, resolveu isso. Por enquanto está resolvido, começou a aparecer agora, a Hackplusia já está, uma luz amarela já está acesa. Mas vamos falar que até então ela realmente foi muito bem. Então fica aberto um espaço que outras pragas que não eram tão importantes ou não ocorriam e que não são alvos da tecnologia começam a surgir.
Então, a gente está observando, com a saída da Crisodix, ou seja, com o controle da Crisodix, um aumento bastante significativo de Spodoptera na soja. Não, e é justamente o que a gente tem tido de relato do campo, Geraldo, porque hoje a gente vê Spodoptera desde lá atacando as plântulas iniciais, Spodoptera ao longo do desenvolvimento na fase vegetativa, depois na fase reprodutiva, comendo vagem já de soja, e a gente pegou até relatos aqui de Spodoptera até comendo caule hoje, já também, tamanha é a pressão dela. E era justamente uma pergunta que eu ia fazer, né? Qual é a razão pela qual que a gente está vendo uma pressão de Spodoptera maior? Eu acho que você traz muito bem essa questão da própria seleção, né? Que vinha correndo, até a própria genética, que estava focado em outras lagartas. Mas dado que isso está acontecendo, Geraldo, o que temos que fazer? Qual que é o manejo, então? A gente começa a pensar em outras biotecnologias ou ainda a gente tem que, de fato, usar os recursos que nós temos hoje com monitoramento e tentar fazer o controle da praga nos momentos iniciais? Olha, a Spodoptera começa a ser selecionada, às vezes até na dessecação do milheto, onde ocorre Spodoptera, começa já a aplicação de inseticida. As que sobram ali sobreviveram normalmente ao inseticida, aí ela vem para a soja, onde essa seleção continua, e aí no milho, né, que hoje a gente falava safrinha, mas hoje a segunda safra do milho é o safrão, né? É o safrão. E aí vai para o milho, e aí vai sendo selecionada, aí chega na Spodoptera do algodão, ela já está com é muito difícil de controlar. Praticamente não temos um inseticida, no químico, um inseticida sozinho que controle a Spodoptera, que eu chamo a do algodão, né? Aquela que vem lá para abril, maio, comendo as maçãs do algodão. Ainda tem a VIP funcionando, não é a maior parte da área, é uma pressão grande para essa proteína sustentar, e passou do segundo instar, dificilmente tem inseticida que controla. Então, é monitoramento, pegar as gerações formandos já no início, com boa tecnologia de aplicação. A Spodoptera, por exemplo, na soja não se expõe muito, né? Ela fica mais nas estruturas reprodutivas, e passou do segundo instar, dificilmente você tem sucesso no controle, e cada vez menos opções que funcionem bem no controle químico. E o gargalo, que eu já comentei com vocês aí, é com os traits, né, com os transgênicos também. Então, é uma praga que preocupa. Lembrando que estão vindo duas novas cultivares, duas novas variedades de soja transgênica, que não deve mudar em nada o cenário em relação à Spodoptera, a frugiperda. Então, para cosmioide, vou chamar de Intacta 2, né, deve melhorar bem, mas para a frugiperda e eridânia não, e a outra variedade, que é a Conquesta, que acrescentou a CRY1F, vai também melhorar para Elaso, para outros lepidópteros, mas não vai mudar nada para a Spodoptera. Ou seja, Spodoptera deve continuar dando dor de cabeça aí para o produtor por mais tempo. Ô, Papa, deixa eu fazer uma pergunta. Se no milho e no algodão, que a gente sabe que é tão difícil controlar a Spodoptera, né? Seja até pela questão de posicionamento da praga, né? A lagarta encartuchada, a lagarta escondida ali na flor, né? Nas brácteas, né? Ou seja, é difícil de você atingi-la com o produto. A melhor forma de fazer manejo para essas culturas seria a gente manejar ela bem na soja, ou seja, trazer ela numa população controlada, vamos dizer assim, para que a gente entrasse, já que o milho e o algodão vão sempre vir praticamente depois de uma soja? Sim, isso aí é fundamental. Eu, quando falo de manejo, eu coloco em escala, né, a área de soja, depois a de milho, que seria a segunda, eu chamo a soja de um oceano, o milho de um mar, e depois as pequenas ilhas, né, de algodão e tudo mais. E aí você vê que a soja é a grande fornecedora de pragas para todos esses outros cultivos. Então, a questão que a gente está colocando é o controle de praga em culturas de final de ciclo e que vão fornecer pragas para o cultivo seguinte ou até para a safra seguinte, porque
Lógico que na entre safra, muitos vão sucumbir, vão morrer, mas uma porcentagem sobrevive para dar conta, para perpetuar a espécie. E quanto mais você tem, uma porcentagem sobre um número alto é alta. Então, há uma sobrevivência muito grande. Então, realmente, o manejo de tudo começa na soja, Ivan. Tudo, inclusive do percevejo barriga verde, que o pessoal não vê ele, né? Ele gosta de ficar na palha, ele não é que nem o marrom, né? O marrom está ali se expondo. O percevejo barriga verde vai na palha, a pessoa acha que não tem, entra com milho, no que sai o charuto do milho, ele não sabe de onde veio. Lota de percevejo barriga verde, com uma reação incrível da planta, as toxinas ali da saliva, e aí o dano já está feito. E, na verdade, esse percevejo estava ali, estava na soja, continua escondido na palha, e ele tem hora para sair e comer. Ele não sai se estiver muito frio, não sai se estiver muito calor, não sai se a umidade relativa estiver muito baixa. Então, é na soja que tudo começa. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês e o tempo despendido. E você, gostou dessa entrevista? Então deixa um like aí no nosso vídeo e fica ligado, porque amanhã tem mais TV Rally.